Olá a todas e todos, sejam bem-vindos de volta ao Clube do Livro, onde nós estamos analisando, capítulo por capítulo, o livro do Halliday Resnick, 10ª edição, Fundamentos de Física, volume 1, Mecânica. Agora estamos no capítulo 7 e finalmente vamos falar sobre o conceito de energia, um dos conceitos mais relevantes para a física. O que é energia? Para ser bem sincero, e eu não vou olhar ainda para o que o livro falou, vou falar de mim, né, do meu conceito, do meu conhecimento, ninguém sabe. É fácil falar, é fácil falar que você está falando uma coisa sua quando a resposta é que você não sabe. Mas a verdade é que ninguém sabe. Então, fundamentalmente, energia é um conceito que nós sabemos que existe, nós somos capazes de identificar este conceito. Ele aparece nos modelos, nas equações matemáticas, quando nós descrevemos a natureza, não é algo inventado. A forma como ele aparece condiz com a forma como a natureza funciona. Porém, dito isso, quando a gente vai lá e fala assim, o que é energia? Me dê uma definição. Não, não tem ainda. É difícil colocar isso em palavras, mas o dicionário define energia como sendo a capacidade dos sistemas de realizar trabalho. Essa definição ela é baseada na função que a energia tem no universo. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas quando eu pergunto para você, energia é o quê? Energia é uma entidade fundamental da natureza? Energia é um constituinte fundamental do universo? Energia é feita de alguma coisa? Alguma teoria te diz que energia é dois pontinhos e completa com algo que, mesmo que seja abstrato, é real, é uma entidade física? Não. Nenhuma teoria faz isso, nenhum experimento determina. E um dos grandes exemplos que eu já li até hoje sobre isso é um exemplo do Richard Feynman. E ele ilustra o que é energia com bloquinhos. Eu vou bem rapidamente explicar isso para vocês antes da gente começar o capítulo, porque eu acho que é uma das explicações mais interessantes mesmo que eu já li. Ele diz assim, imagina que a mãe deu de presente para um filho, para uma criança, um joguinho de montar, como um Lego ou um jogo de blocos, alguma coisa desse tipo. E é uma criança pequena, não tem organização, espalha tudo pela casa, e a mãe está o tempo inteiro tentando recolher os blocos e manter todos na caixa depois que a criança brinca. Vida de mãe, né? De pai e mãe com criança pequena. Porém, ela sabe que o jogo tem exatamente 20 bloquinhos. Então, quando ela está arrumando a cama, por exemplo, às vezes ela olha naquele lençol esticado e vê um volume ali embaixo e ela reconhece que tem alguma coisa ali meio cúbica, meio com cara de bloco, são blocos grandes. Ela olha para aquilo e consegue falar, ó, sem levantar a coberta, tem 3 blocos aqui de baixo. Aí ela levanta a coberta e realmente tem 3 blocos ali. Outro exemplo, ela tá, por exemplo, o menino tomou banho na bacia de banheira, no chuveiro, tá aquela água branca cheia de sabonete que você não consegue ver nada no fundo, e ela sempre enche no mesmo lugar. Ela está acostumada a dar banho na criança, é uma situação hipotética, tá? Isso não aconteceria de verdade. Mas ela está acostumada, tem até uma marca na banheira onde a água sempre fica depois do banho, mas ela chega um dia e ela vê a água mais alta, num nível maior. Aí ela olha e fala assim, o que será que está acontecendo aqui? Eu acho que tem bloquinhos lá no fundo. E ela rapidamente bate o olho no bloco, estima mais ou menos o volume do bloco, como eu disse, uma situação hipotética, que mãe faria isso, mas essa é a história. Ela estima o volume do bloco e fala, esse bloco está afundado lá embaixo, pela quantidade de água que deslocou, tem 5 blocos de baixo. E ela drena a bacia ou a banheira e realmente tinha 5 blocos lá embaixo. Então essa historinha é para dizer assim, a energia, o que quer que ela seja, os bloquinhos, na natureza a gente nunca vê a energia. Nunca. Não existe uma situação
onde eu olho e falo, isto é energia, tá aqui com a mão, pega num balde, né? Isso é energia. Não, não tem. A natureza oculta a energia de nós, seja lá o que ela for. Aliás, isso é o que contribui para a gente até hoje não saber direito o que ela é. Mas nós sabemos que ela está lá. É como a mãe que consegue inferir que a energia, que tem bloquinho debaixo do lençol ou tem bloquinhos no fundo da banheira, baseado em outros fenômenos. Ela sabe que tem bloquinho debaixo do lençol porque ela vê o lençol, o volume debaixo do lençol com formato de bloco. Ela sabe que tem bloquinhos no fundo da banheira porque ela vê o nível da água deslocado. Na verdade, a história do Feynman tem mais algumas outras situações, mas eu acho que vocês já pegaram a ideia. O que nós vamos fazer aqui é identificar a energia através de outras situações. E é isso que nós fazemos na física. Então, nós vamos falar basicamente de energia cinética e energia potencial. Energia cinética você pode pensar que é análogo a uma dessas situações, por exemplo, a do lençol cobrindo os blocos. Então, o que seria o lençol? É o movimento. Toda vez que eu ver um corpo em movimento, ele tem o que nós chamamos de energia cinética. Por outro lado, tem a energia potencial, que é a energia armazenada nas coisas. Seja ela química ou gravitacional, elétrica, nós sempre temos energia armazenada nas interações. Você pode supor que isso é análogo à banheira com os blocos lá no fundo. Eu não sei, eu não consigo ver o bloco, mas eu vejo que o nível da água está mais alto. Então, quando eu vejo coisas, por exemplo, na gravidade, quando eu vejo um objeto mais alto do que o nível do solo, eu sei que ele pode cair dali. Então, ele tem uma energia potencial armazenada. É assim que a energia funciona. Nós não sabemos o que ela é, mas nós sabemos como ela funciona. Nós identificamos a energia através dos fenômenos correlatos, já que a energia em si é algo que a gente não consegue observar, que a natureza oculta da gente. E todo filme que você assistir, que alguém grita, isto é energia pura, né? Tem aqueles filmes de ficção e o cara quer fazer um drama. Cara, energia pura ou pura energia, isso não existe. Simplesmente a gente nunca viu. Muito bem, então o que é energia, né? Então energia é algo que não pode ser criado nem destruído. Energia é conservada. Existe uma única exceção a isso, que tem a ver com o cosmos, tem a ver com a evolução do universo, mas mesmo neste caso, nós sabemos que a energia não se conserva e nós sabemos por quê, e não cabe aqui. Mas para todos os outros casos, toda vez que você estiver trabalhando com objetos físicos, com carros em movimento, com partículas, com coisas que não sejam o universo como um todo, e mesmo assim a energia se conserva no universo como um todo num instante fixo de tempo, né? Mas enfim, como eu disse, não vem ao caso. Mas mesmo que você não esteja trabalhando, ou melhor, desde que você não esteja trabalhando com a evolução do universo, a energia se conserva. Bom? O primeiro tipo de energia que nós vamos ver é a energia cinética, representada pela letra K, do inglês kinetic, começa com K, que vem do grego, que representa movimento, né? Então cinético representa cine, né? Movimento, então energia do movimento. E ela é um meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. A energia vai com a velocidade, com o quadrado da velocidade, o que significa que se eu dobro a velocidade, eu quadruplico a energia. E nós utilizamos a unidade Joule. É assim que se pronuncia em inglês, apesar de que no Brasil é muito comum as pessoas falarem Joule. Lê o OU como se fosse um A aberto. Eu sinceramente não sei o motivo histórico, eu não sei se o nome do James, né, James Prescott, era Joule ou Joule, mas eu sei que em inglês se pronuncia Joule ou Joule, não Joule. Independente de como você queira pronunciar, um Joule é como eu falo em português, ele é quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é a definição baseada na energia cinética. Mas se você reorganizar essas unidades e lembrar da unidade de força, força era massa vezes aceleração. Então era quilograma vezes metro por segundo ao quadrado.
metro, sem quadrado em cima. Portanto, é quase igual à unidade de força, só que tem 1 metro a mais em cima multiplicando. Portanto, joule também é Newton vezes metro. E aí ele já vem com um exemplo, choque de 2 locomotivas. Isso é um exemplo real que aconteceu de 2 locomotivas que colidiram. Então, depois nós vamos ver os exemplos, na parte de exemplos mesmo. E ele vai falar sobre trabalho e energia cinética. Então, o que é trabalho? Está bem definido aqui. Trabalho, que ele representa pela letra W do inglês work, é a energia transferida para um objeto ou de um objeto, então para ou de, por meio de uma força. Então, na verdade, trabalho é o que acontece quando uma força modifica um sistema. Então, veja bem, quando uma força está em equilíbrio, quando ela é contrabalanceada por outra força igual e contrária, as forças ficam ali, mas elas não estão modificando ninguém. Ninguém está se movendo, não tem aceleração, não tem deformação. Então, neste caso, onde forças iguais se balanceiam, o sistema é estático. E num sistema estático, não tem trabalho. Caso contrário, quando eu tenho forças não balanceadas num sistema, quando a soma total das forças agindo sobre um corpo ou feitas por um corpo não soma zero, eu tenho uma força que está causando uma aceleração em parte ou todo do sistema. Isso significa que eu estou transformando o estado desse sistema. E quando eu transformo o estado de um sistema, eu estou realizando o trabalho. E aí nós temos o teorema da energia cinética. O que é o teorema da energia cinética? Acontece que quando eu faço trabalho em cima de um corpo único, imagina uma partícula pontual, uma bolinha de tênis, de golfe, de o que você quiser pensar aí, de ping-pong, enfim, de tênis de mesa. Você tem um corpo e você faz trabalho sobre esse corpo. Como esse corpo é simples, é um único ponto, nesse exemplo, ele tem massa, e quando eu aplico uma força sobre ele, ou um conjunto de forças, se esse conjunto de forças não se anula, eu tenho uma resultante. A resultante causa uma aceleração. A aceleração faz a velocidade mudar. E velocidade está ligada com energia cinética. Então, se a velocidade muda, a energia cinética muda. Vocês entendem a linha de raciocínio? A força resultante causa uma aceleração que modifica a velocidade e isso reflete numa mudança de energia cinética. Portanto, a variação de energia cinética é igual ao trabalho realizado. Está escrito aqui em cima. Isso aqui ainda está nas ideias-chave do livro, ele vai repetir de novo mais para frente. Mas a gente consegue ver daqui. Δk, a variação de energia cinética, que é a energia cinética final menos inicial, é igual ao trabalho feito por essa força. E aí ele vai mostrar isso, tá bom? Ele pega uma única força, ele usa a equação de Torricelli, ele multiplica todo mundo por meio de m para que forme aqui a energia cinética e aqui também. E aí ele diz, ó, então essa força vezes deslocamento que ficou do lado de cá, porque massa vezes aceleração forma força vezes deslocamento, isso aqui é o que nós vamos chamar de trabalho. E é verdade, o trabalho feito por uma força é a força vezes o deslocamento que ela causou. Lembra que eu falei aqui atrás em termos de unidade? Joule também é Newton vezes metro. Então, trabalho é dado por uma força vezes um deslocamento causado. Porém, isso aqui só é verdade para quando a força é constante. Como que eu sei isso? Porque eu usei Torricelli, e Torricelli é baseado numa aceleração constante. Então, se a aceleração é constante, a força é constante. Isso aqui só vale para força constante. E mais, Torricelli, eu usei só a direção x, então eu estou supondo que essa aceleração está na mesma direção que essa velocidade, ax vx. Portanto, isso aqui também só é assim, não só porque a aceleração é constante, mas porque esse deslocamento que está aqui é ΔX. É um deslocamento feito na mesma direção que essa componente da força. Eu estou falando de uma componente x e um deslocamento em x.
Aliás, por causa disso, eu discordo um pouco dessa dedução. Eu teria feito de outra forma, eu teria explicitado que é Vx aqui, Vx0 aqui e ΔX aqui, e isso vai ser importante mais para frente. Eu acho que o Halliday perde um pouco a oportunidade de fazer uma conexão depois com o que vai acontecer, deixando o ΔX aqui. Mas precisa ficar claro que isso aqui está acontecendo porque essa versão 7.6, essa equação, ela leva em conta que a força é constante e que ela está na mesma direção que o deslocamento. E ele já fala isso logo depois na equação 7.7. Quando a força não está na mesma direção que o deslocamento, surge um cosseno do ângulo entre eles aqui. Por quê? Porque, na verdade, a força na direção x, ela é a força vezes cosseno do ângulo entre F e x. Então, essa é a componente da força na direção x, é a componente da força vetorial. E aí, isso aqui fica com uma cara interessante, né? Quem não lembra disso, volta lá no capítulo 3, quando nós falamos de vetores. Isso tem cara de produto escalar entre vetores. Produto escalar entre dois vetores A e B era o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles. E é exatamente o que eu tenho aqui. Isso aqui parece o produto escalar do vetor força com um vetor deslocamento. É o módulo da força, módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre eles. E justamente é isso que ele mostra na equação 7.8. Para uma força constante, o trabalho é o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento. E aí, finalmente, ele volta no teorema da energia cinética, dizendo que se uma força desbalanceada, ou seja, se uma força resultante causa uma variação no movimento de um sistema, a energia cinética aumenta, e como a energia não pode ser criada e nem destruída, a energia cinética que aumentou ou diminuiu, a variação da energia cinética, é igual ao trabalho realizado sobre o sistema. Então, a variação da energia cinética de uma partícula é igual ao trabalho total realizado sobre a partícula. É isso que significa o teorema de energia cinética. Aliás, tendo um ângulo envolvido, dá para ver como que o trabalho pode ser positivo ou negativo. A energia cinética não, porque ela é proporcional à velocidade ao quadrado, então todo quadrado é sempre positivo, e ela é proporcional à massa, que é positiva definida. Mas a variação da energia cinética pode ser positiva ou negativa, porque depende de uma diferença de energias cinéticas. Se a energia diminui, então a energia final é menor do que a inicial, e esse delta aqui é negativo. Se o delta é negativo, o trabalho também pode ser negativo, mas como? Como que uma força vezes um deslocamento pode ser negativo? Com o ângulo. Então, se eu empurro um corpo na mesma direção do movimento dele, do deslocamento, este ângulo aqui, ele é menor do que 90 graus. Se ele é menor do que 90 graus, o cosseno é positivo. Quando o ângulo é exatamente igual a 90 graus, o cosseno é zero, portanto, não tem trabalho. Quando a força faz 90 graus com o deslocamento, não tem trabalho. Porque essa força não está causando deslocamento nenhum. O deslocamento é independente da força. Então, trabalho é só quando uma força causa um deslocamento, quando ela é a causa da modificação de um sistema, das transformações de um sistema. Porém, quando o ângulo é maior do que 90, então o vetor força está para o lado de cá, e aí o cosseno dele é negativo. Significa que a força está modificando o sistema, mas ela está, na verdade, desacelerando a minha partícula. Ela está freando. Portanto, ela está diminuindo a energia cinética. E isso causa um trabalho negativo. Aí ele vem aqui e fala que ele passa para o outro lado, separa a energia, o ΔK, e diz que a energia cinética depois do trabalho é a energia cinética antes do trabalho mais o trabalho realizado. Tudo bem, isso aqui é só uma forma de separar o delta e passar para o outro lado. E ele faz um exemplo sobre trabalho realizado por forças, espionagem industrial. Ele inventa cada história, mas enfim. O importante é a física por trás, tá? Depois tem um outro exemplo sobre trabalho realizado por uma força constante na notação de vetores. Então, ele vai falar do produto escalar e do teorema de energia cinética utilizando o trabalho que vem desse produto escalar.
Trabalho realizado pela força gravitacional, então é a mesma coisa, mas a força é mg. E aí ele descreve aqui, é a mesma coisa, ele só substituiu quem é mg. O ângulo, aí depende do deslocamento, então se o corpo está deslocando para cima e a gravidade é para baixo, o ângulo é 180, portanto esse sinal é negativo. Se o corpo está deslocando para baixo junto com a gravidade, o ângulo é 0, cosseno de 0 é 1, portanto o sinal é positivo. E o que acontece é que se você chamar esse deslocamento vertical de altura, altura h do inglês height, que é o que aparece na maior parte dos livros, o trabalho é conhecido como mgh, massa vezes gravidade, aceleração da gravidade vezes altura. Ou aqui nesse caso ele chama de mgd, mas no fundo é um ΔY. Então você também vai encontrar que o trabalho da força gravitacional é mais ou menos, dependendo da direção, mg ΔY. E ele fala do trabalho realizado para subir ou abaixar o movimento, e pelo teorema da energia cinética, você consegue igualar isso com o que acontece com corpos em queda livre. Então, se um corpo parte do repouso no alto e é abandonado, ele sai com energia cinética 0, o trabalho da gravidade é para baixo, junto com a gravidade, então ele é positivo, e aí a cada metro que o corpo cai em queda livre, ele vai ganhando mais energia cinética até chegar no solo. O contrário, se um corpo é arremessado para cima, então eu tenho um corpo com velocidade para cima, movimento para cima, força gravitacional para baixo, o ângulo é 180, portanto o sinal é menos 1. A gravidade vai removendo energia cinética do corpo a cada metro conforme ele sobe. Isso é movimento livre, queda livre, mas também pode ser feito quando eu tenho uma força. Se eu pego um corpo com a mão e subo ele, levanto ele do chão para uma prateleira, e eu fiz uma força F para cima, enquanto que a força gravitacional era para baixo. E aí o que você tem é uma situação onde todo o trabalho que eu fiz não virou energia cinética nenhuma, porque o corpo começa parado no chão e termina parado numa prateleira. Portanto, a energia cinética ela foi só momentânea, ela foi transiente entre um estado e outro. O estado inicial e final é corpo parado e corpo parado, o que significa que o meu trabalho foi inteiro transformado em energia potencial gravitacional. E é aqui que vai surgir o conceito de energia potencial daqui a pouco, ainda não. Então tem mais exemplos com força, trabalho realizado, e ele vai introduzir o conceito de força elástica. Então, força elástica vem da lei de Hooke. Robert Hooke foi um contemporâneo do Newton e rival dele em termos científicos. Um criticava o outro muito fortemente, mas no fim, Robert Hooke deixou o seu legado com o estudo das forças elásticas. E para pequenas deformações, uma força elástica é igual a menos uma constante vezes a deformação causada nesse corpo, nesse deslocamento. Quando é uma mola, você fixa uma parte da mola, deixa eu ver se tem uma foto aqui. Aqui você fixa um ponto da mola e você desloca a outra ponta. Então você pode dizer que a lei de Hooke é menos uma constante vezes o deslocamento vetorial dessa ponta livre da mola. Mas a verdade é que toda deformação, todo corpo que tem propriedades elásticas, ou seja, aquelas propriedades onde um corpo pode se deformar e voltar à sua posição inicial, e ele segue essa lei de Hooke para pequenos deslocamentos ou pequenas deformações. Vale ressaltar que isso aqui não é um curso de física dos materiais, mas todo corpo que tem propriedades elásticas, essa elasticidade tem um limite, existe um limite elástico para todo o corpo. Então a propriedade de um corpo de ser deformado e voltar à sua forma original, ela está condicionada a você nunca exceder uma força limite. É o limite plástico. O limite plástico é quando o corpo deforma e não volta. Então, existe um limite entre elasticidade e plasticidade dos materiais. Então, veja bem, a lei de Hooke vale para forças não só que deformem pouco um material, mas que não excedam o limite da plasticidade, tá bom? Por que uma mola é algo que eu posso esticar bastante, que continua seguindo essa função linear, né? K vezes a deformação, K vezes o deslocamento. Porque apesar de eu esticar bastante uma mola,
o material enrolado circularmente não está deformando tanto. Embora ele também tenha um limite, se eu esticar demais e esses círculos começarem a se desmontar, como até aparece aqui no desenho, começarem a ficar esticados demais, cada elo da mola, cada loop desse, está sofrendo uma deformação da qual ela pode não se recuperar e eu estrago a mola. Então, tenha isso em mente, pequenos deslocamentos. E aí ele vai falar no que acontece quando eu tenho uma força variável, porque é isso que está acontecendo aqui. Se a força é proporcional ao deslocamento, como é que eu calculo o trabalho dessa força? Não lembra lá atrás que eu falei que ele perdeu a oportunidade de escrever que a força, que o trabalho era a força vezes um ΔX? No fim ele se arrepende, volta e escreve isso. E aí você está dizendo aqui o seguinte, o trabalho, ele é força vezes o deslocamento, quando a força é constante, mas quando não é, então eu posso aproximar um pequeno trabalho como sendo a força vezes um pequeno deslocamento, onde esse pequeno é tão pequeno quanto eu queira para que a força não pareça que se transformou naquele trabalho. E aí eu faço a integral. O que é a integral? É a soma de todos os pequenos deslocamentos, é a soma de todos os pequenos trabalhos. Então, a integral de uma força, desculpa, o trabalho é a integral da força vezes o deslocamento dx. Então, quando eu substituo aqui quem é a força, menos kx, então isso passou para o outro lado, tá vendo? E aqui, se você reparar, tem alguma coisa estranha. Porque ele já disse que o trabalho é menos fx. Mas ele já está falando com um ângulo de 180 graus aqui. Ele já falou que o cosseno é menos 1, tá vendo? E isso é ruim. Porque dá a impressão que daqui para cá ele substituiu que fx é a força da mola. Mas não, porque a força da mola é negativa. Então tome cuidado com isso. A força da mola já tem um sinal de menos porque ele já considera que a força é contrária ao deslocamento. Ele já considera que esse ângulo é 180. Então, daqui para cá, cuidado. Da 7,23 para 7,24 não é uma substituição. É uma comparação. Tá bom? Ele já está falando aqui, ó. O trabalho, a força é menos, em vez de menos Fx, é menos Kx. E quando você integra o trabalho da mola, você obtém que o trabalho da mola é 1/2 da constante elástica K vezes x ao quadrado. Portanto, essa integral é delta. É um delta meio de Kx quadrado. E daqui surge o conceito de energia potencial. Então, quando eu não tenho energia cinética envolvida, o meu trabalho também pode ser armazenado na energia potencial elástica da mola. Ele vai definir isso daqui a pouco. Então tem mais exemplos com mola. E aqui ele vai falar um pouco sobre uma força genérica. O que é uma força em 3 dimensões, que se transforma com a posição. Então tudo você pode fazer na forma da integral. Ele faz uma análise tridimensional, mostra para você que o produto escalar é, na verdade, como sempre, vetor é uma lista. Então aqui a diferença é que, ao invés de eu ter 3 coisas separadas, o produto escalar me dá 3 coisas somadas, 3 produtos de fx dx, fy dy, fz dz, respectivamente. E, portanto, são 3 integrais. Quando você faz uma análise gráfica de força por deslocamento, o trabalho é a área, aqui de baixo. Ele mostra isso pelo conceito de integral por soma de retângulos infinitamente pequenos. Cada retângulo desse é um ΔX. Aqui em cima, cada um deles tem uma força aproximadamente constante. Então é aquilo que eu falei ali atrás. E por fim, ele deduz o teorema da energia cinética partindo da segunda lei de Newton, então integrando uma força genérica qualquer, fazendo uma mudança de variável, ele chega que o trabalho tem que ser igual a delta, isso aqui, delta E meio de mv quadrado, e na verdade isso aqui é o contrário. Se eu parto de uma força e eu descubro que o trabalho feito por essa força é um delta dessa coisa que eu nunca, entre aspas, nunca vi na vida, meio de mv quadrado, eu batizo isso de energia cinética. Então lá atrás ele começa definindo o que é energia cinética, mas mecanicamente você consegue deduzir a energia cinética quando você sabe que o trabalho é a integral da força. Aí nós temos mais um exemplo de trabalho com análise gráfica e depois o cálculo do trabalho por integração, só que agora em 2 dimensões no plano.
Por fim, ele vai falar de potência, e a definição de potência é que potência ele é trabalho pelo tempo. É quanta transformação eu faço em determinado tempo. E se a potência é uniforme no tempo, basta fazer potência por ΔT, mas quando não é, quando é uma força variável, o certo é dizer que a potência instantânea é a derivada da potência com relação ao tempo. E derivada da potência também não é uma coisa certa de falar, eu não vou entrar em detalhes aqui, precisa fazer um curso de termodinâmica, mesmo que seja introdutória pelo Halliday, mas precisa fazer um curso de fenômenos mecânicos para entender que eu não tenho derivada de trabalho, né? Eu não posso pegar uma pequena quantidade de trabalho, porque trabalho é uma grandeza que ela acontece, ela não eu não tenho uma pequena quantidade dela. É diferente de falar assim, me dê uma pequena distância. Então, se eu tenho uma pequena distância, eu posso definir um dx. Me dê um pequeno tempo. Então, eu posso pegar um relógio e ligar e desligar um cronômetro tão rápido quanto eu queira, e eu defino para você um pequeno tempo. Se eu falo, me dê um pequeno trabalho, eu não tenho. Eu tenho o trabalho que uma força faz num pequeno deslocamento. Então, é um pouquinho de trabalho, mas isso depende do deslocamento. Por isso que, quando eu tenho, por exemplo, velocidade média era ΔX por ΔT. Aceleração média era ΔV por ΔT. Eu tinha um delta em cima e um delta embaixo. Mas para ter potência média, eu não tenho delta potência. Não existe delta potência. Potência é. Potência é uma coisa que acontece do começo ao fim já. Porque ela está ligada com o trabalho. O trabalho é uma coisa que acontece do começo ao fim. Então, eu não tenho um delta trabalho aqui em cima. Eu falei delta potência antes, né? Pois é, percebi agora. Eu não tenho um delta trabalho. Eu tenho só o trabalho. Mas aqui eu posso ter um D trabalho. Esse D trabalho, esse elemento diferencial de trabalho, não tem um delta trabalho correspondente. Trabalho já é o que ele é. Ele já vem de uma transformação. Entre aspas, ele já é um delta. Como nós medimos? Nós medimos com a unidade chamada watt, ou em português as pessoas às vezes chamam de watt, em homenagem a James Watt, e ele é igual a 1 joule por segundo, né? Joule, trabalho, por tempo, joule por segundo. Existem outras unidades auxiliares, existe o HP, que é o cavalo potência, e existe o quilowatt-hora, que a gente usa muito no Brasil, principalmente para você saber quanto você gastou na sua conta de energia elétrica. Basicamente é um watt, são 1000, né, porque é quilo, então são 1000 watts em 1 hora. Então é quilowatt-hora. Então 1 kWh equivale a 3,60 megajoules de energia. E isso é interessante, porque se a potência está aqui, é energia por tempo, é trabalho por tempo, então potência vezes tempo para formar o watt-hora, potência vezes tempo volta a ser energia. Por isso que eu consigo fazer essa transformação aqui, que é bem legal. Aí nós temos um exemplo sobre potência, força e velocidade, e o capítulo se encerra com a revisão em resumo, como sempre. Neste capítulo, ele ainda não falou de energia potencial, embora tudo esteja aqui, tudo esteja pronto, engatilhado para a próxima parte, que é energia potencial. Como sempre, nós temos a sessão de perguntas, que eu recomendo que você faça antes de ir para os exercícios. Depois, exercícios com 1, 2 e 3 pontinhos, indo como lista recomendada de exercícios até os 52 aqui embaixo e problemas adicionais começando do 53 e indo até o 85. É isso para a revisão do capítulo. Obrigado por fazer parte do Clube do Livro. Vejo vocês no próximo capítulo, então. Até mais.